Lucas capítulo 4, versículo 22. Aleluia! Pronto, irmãos? Tem alguém hoje pela primeira vez aqui? Faz o sinal. Tem uma jovem, mais alguém pela primeira vez aqui também? Tem um jovem. O que a igreja vai dizer bem forte para os nossos irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: ele não é o filho de José? Amém. Bom, nessa noite eu quero contextualizar você. Nós estamos tendo aqui várias ministrações poderosas sobre a diferença de ser um seguidor e ser um discípulo. Hoje eu quero trazer para você uma revelação do Senhor e uma palavra profética. A palavra de hoje é profética, sobre o contexto filosófico do momento em que Jesus está na terra, do momento de Cristo. É necessário a gente entender isso para a gente compreender a maneira que Jesus está trabalhando e a maneira que Ele está separando os seus discípulos. Vocês estão me ouvindo? Então preste atenção numa coisa. O contexto filosófico da época era o seguinte: a mentalidade que dominava era a mentalidade grega, embora o domínio fosse romano nesses dias. Grega, quando Alexandre o Grande começou a dominar toda a terra, e através do movimento do pensamento helenístico, que é o pensamento que traria a língua grega para toda a terra, esse pensamento de Alexandre o Grande, a língua grega que foi dominando tudo, não foi só o domínio da língua, mas foi o domínio do pensamento. E qual era a filosofia? Que para uma pessoa ser, para uma pessoa estar num lugar de destaque, para uma pessoa ocupar um lugar, uma posição, essa pessoa não podia nunca ser um plebeu, nunca podia ser alguém do povo. No mínimo, o principal pensamento era que essa pessoa devia ser um semideus. Vamos lembrar que a cultura grega que está dominando é a mitologia grega também, que vai falar de Zeus, que vai falar do Hades, que vai falar de Poseidon, essa coisa que a gente estuda por aí. E a história geralmente desses homens foram que o Deus com letra minúscula, teve relação com uma mulher, uma humana, e então nasceu um semideus, metade homem e metade Deus. E esse semideus habitava no meio do povo de alto escalão, e eles eram separados para fazerem as coisas melhores, porque eles tinham poder, porque eles manifestavam poder. Então, o rei naquela época, o governador naquela época, o imperador daquela época, não era considerado como a gente olha hoje para o presidente Temer, como uma autoridade, mas a gente sabe que ele não é Deus. Não é isso? Amém. A gente olha para o prefeito Crivella e ele é uma autoridade, mas a gente sabe que ele não é Deus. Não, naquela época as pessoas olhavam para esse tipo de pessoa como estivessem olhando para o próprio Deus. Eles eram adorados e venerados como deuses. Então o poder deles diante do povo não era só de dar uma ordem, era uma ordem
de Deus. Era uma palavra de Deus. Quanto mais poder, quanto mais adorado, maior era a sua realeza, e menos os plebeus, menos o povo, pensaria, nunca chegaremos lá. É fácil, hoje a gente teve, há poucos dias, a gente viu um casamento agora real, em que um príncipe da nobreza foi casar com uma americana filha de uma negra. Bom, nesse tempo essas coisas não poderiam acontecer. Não ia lá no meio do povo escolher para... Tinha que ser da nobreza também, tinha que ter o mesmo sangue real. Isso a gente vê nos filmes, principalmente na época medieval. Observa que o pensamento que está dominando é quem tem poder, quem tem autoridade, não é só porque é um governante, mas é porque é um semideus, porque é um Deus. Sabe o que vai acontecer? O povo cada vez vai se sentir menor. O povo cada vez vai ver a dificuldade de chegar a algum lugar. E o povo vai ser povo com pensamento de plebeu. Porque eu posso ser povo, mas não ter um pensamento. O que seria um plebeu? Não seria um escravo. Não chega a ser um escravo. Escravo ainda é uma categoria mais baixa. Mas é pessoas que não têm condições e que servem ao governo de alguma maneira. Não como escravos, porque eles podem ir e vir. Mas precisam pagar tributos, precisam pagar e viver, ouvir e obedecer. Chega o pregão, coloca o pregão, tem que fazer isso, e o povo tem que obedecer. Quem vai surgir? O que acontece com o pensamento grego? O que acontece com a filosofia? Que vai neutralizar, diga a palavra neutralizar. Vai neutralizar o psicológico. A filosofia, que é o pensamento, vai neutralizar o psique, que é a alma. A pessoa já pensa, eu sou plebeu, então a sua alma não vai responder a nada a não ser eu sou plebeu. Isso vai refletir no social, porque no meio da sociedade essa pessoa não vai ter voz. Jamais, falávamos aqui há pouco antes de começar o culto, eu jamais ia imaginar que os caminhoneiros tinham tanta força no país. Não sabia disso? Não pensava que os caminhoneiros parando, a batata ia chegar a R$6, a R$8. Eu não imaginava porque os caminhoneiros pararam que a cenoura ia chegar a R$15. Vai lá, agora no Guanabara. Não sabia. Não sabia que os caminhoneiros iam fazer o Iapé para manjar, que a minha gasolina está pouca. Tô brincando, dá para chegar lá. Não sabia. Tamanha força dos caminhoneiros. Mas esse povo plebeu aqui não sabiam da sua força. Sabe por quê? O pensamento, a filosofia da época paralisou o self, que é o eu. E aí o social, eles não podem se movimentar. Quem chega nesse cenário que não havia possibilidade? Um cenário sem possibilidades. Eu olhava para o meu amigo, e aí se pensasse alguma coisa, vamos estudar para não, a gente aprendeu. Ou podemos participar da escola dos filósofos, ou vamos ser os essênios. Não, essênios, para ser essênios, saduceus, precisa ser da linhagem sacerdotal, não dá para nós. Para ser fariseu, tem que estudar, a gente não dá, a gente é plebeu. O mundo sem possibilidade, diga comigo, não havia possibilidade. Mais uma vez, não havia possibilidade. No meio desse não havia possibilidade, quem chega? Jesus. Aleluia.
Obrigado pelo aleluia. Quem é que chega no Senado? Eu pergunto para você, Jesus era semideus? Ih, ficaram com dúvida, hein? Jesus era meio homem e meio Deus? Que isso, gente? Como vocês me respondem isso? Mas não foi o Espírito Santo que veio na Maria? Vou perguntar de novo. Jesus era meio homem e meio Deus? Não. Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Tá, quem não acha nada? Não, Jesus não era meio homem e meio Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ele era homem carne. Ele veio em carne. Mas ele tinha o espírito totalmente tocado, focado e alinhado com os céus. Ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Não foi por Zeus, nem Poseidon, nem ninguém. Foi pelo Espírito Santo que veio sobre Maria. Deixou Jesus Cristo e ele passou por todo o processo. Aleluia. E ele nasceu no meio dos pobres. Nasceu no meio dos plebeus, porque José não era saduceu. José não era fariseu. José não era escriba. Então José não era da nata. José era plebeu. E Jesus nasceu de Maria e José, que eram pessoas simples. Qual era o pensamento da época? Que o plebeu nunca poderia chegar ao reino. Só que esse aqui já veio com o reino pronto. E o que acontece com ele? Acontece que quando ele começa a aparecer, quando ele é batizado, vem sobre ele o espírito do diferencial. Sobre ele vem alguém que faz toda a diferença. Sobre ele não vem uma filosofia. Jesus não veio pregar uma filosofia. Porque filosofia já Platão, Aristóteles, Sócrates, tantos outros passaram. Jesus não veio trazer filosofia, porque os filósofos ficavam dizendo pelas ruas, é isso, é aquilo, você. E Jesus não. Primeira coisa que acontece com Jesus, em Lucas, ele vai numa sinagoga, e aí dá um livro nas mãos dele. E aí, olha que só dá um livro na mão, porque numa sinagoga, eles precisam saber, o rabino, ele pergunta se tem algum Cohen, algum sacerdote, ou descendente de Cohen. Se tiver um sacerdote, ele passa a palavra para ele. Não, com Jesus. Jesus sentou na cadeira de Elias. O que é cadeira de Elias? Alguém sabe? Cadeira de Elias era uma cadeira especial que era colocada em toda sinagoga no mundo tem essa cadeira. E só senta ali uma pessoa. O rabino, quando vai fazer a circuncisão, quando a criança o menino faz 8 dias de nascido, ele senta na cadeira e ali ele corta o prepúcio do pênis da criança. A gente aqui conhece como operação de fimose, mas ele faz isso com uma faca bem afiada, a sangue frio, e pá! E Jesus senta onde? Nessa cadeira. Na verdade, Jesus já tinha feito a cirurgia dele quando teve 8 dias de nascido. Mas ali, ele estava dizendo assim: o sangue que desceu aqui é esse que vai curar vocês. Ele toma a palavra e pega, e ele abre logo Isaías capítulo 61, que diz, quem sabe? O Espírito do Senhor Deus está, de novo, o Espírito do Senhor Deus está,
Opa! Não é a filosofia grega que está sobre mim. Não é o pensamento que governa o mundo que está sobre mim. O que está sobre mim é o Espírito da verdade que está em mim. E é outra coisa. Esse Espírito me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para curar, para dizer: você está livre, você está livre, você está livre. As pessoas ficaram maravilhadas, mas aí vem logo a pergunta: esse homem fala bem, quem é ele? É filho de quem? É filho do carpinteiro. Não vai chegar muito longe. Diga para o teu irmão: não vai chegar muito longe. Diga para o teu irmão: não ia chegar muito longe. Nem todo mundo pegou essa profecia. Não ia chegar muito longe. Não ia chegar a lugar nenhum. Porque muita gente já disse para você: você não vai chegar a lugar nenhum. Tudo isso passa. É sonho. É como uma chuva de verão que passa. Eu estou aqui tomado pelo Espírito da verdade, porque o Espírito de Deus está sobre mim para dizer: ei, eles achavam que não, mas entrou alguém no teu caminho que está dizendo: eu vou te tirar do meio dos plebeus. Eu vou te tirar do meio dos plebeus. Vou colocar sobre você o meu Espírito. Você vai deixar de seguir. Você vai deixar de acompanhar novela como você está acostumado. Você vai participar. Você vai ser um protagonista da história. Glória a Deus. O que vai acontecer com Jesus? Imagina pregar hoje aqui, está lindo, porque eu estou vendo que você está com expectativa. Imagina pregar para um povo sem expectativa. Imagina pregar para um povo que a filosofia disse: você não pode pensar, você não pode agir, você é plebeu. Então ele vai chegar no cenário em que as pessoas olham para o sistema e tem que engolir o sistema, como muitas vezes acontece conosco no Brasil. A gente tem que engolir aquilo que a gente não aceita. A gente acha que por uma propaganda, o Brasil que eu quero hoje, eu quero o Brasil. A gente está falando, pelo menos alguém está falando alguma coisa, alguém está sendo ouvido, mas a gente mesmo pensa: não vai dar em nada. Não pensa isso. Vou gravar nada, não vai dar em nada, porque a gente sabe que tem alguma coisa por trás da Globo está fazendo isso. Ela está arrumando alguma coisa. Não vai fazer uma ação dessa à toa, né? Alguma coisa ela está aprontando. Vamos esperar. Perdão se você ama Globo, desculpa, eu não queria te ofender. Mas não tinha voz. Quando é que o povo, na época, ia parar as carroças da época? Não, ninguém vai fazer nada porque é plebeu, a Deus. E Jesus vai pregar para plebeu. Aí Jesus vai olhar para os plebeus e vai dizer: vocês são bem-aventurados. Ele vai olhar para os plebeus e vai dizer: não foi você que me escolheu, mas eu que escolhi a você. Ele começa a pregar e as pessoas são atraídas não pela filosofia, que já estão cansadas da filosofia. Nesse tempo tem dois tipos de judeus. Tem os judeus que moram ali e outros da Palestina. Então são dois pensamentos diferentes que vão dominar o povo.
Os daqui pensam de uma maneira e os que estão fora, os judeus de fora, pensam de outra. Então, nessa hora Jesus começa a não falar do pensamento de ninguém. Jesus não começa a defender essênios. Jesus não começa a defender nenhuma teoria. Jesus começa a dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas que isso as pessoas ouviam e sentiam no seu interior alguma coisa acontecer. Movia o seu interior, a palavra movia alguma coisa. Isso foi um diferencial, hein? Porque o povo começou a acompanhar, a seguir alguém que não estava falando uma filosofia, mas alguém que estava trazendo uma palavra de verdade. E essa palavra atraía o povo, e o povo estava indo junto com Jesus. Mas chega uma hora que Jesus para, a multidão está apertando Jesus, a multidão está agarrando Jesus, e Jesus vê um homem, vê alguns homens lavando as redes, e ele está olhando, está ali um plebeu, está ali alguém sem expectativa, está ali alguém que não sonha mais, está ali alguém que está pensando: eu nunca vou sair dessa situação. Está ali alguém que desistiu de todos os planos porque já passou por tanta frustração que não quer mais arriscar. Está ali alguém que já tentou uma vez e não conseguiu, a segunda vez e não conseguiu, a terceira vez e não conseguiu. Ele está dizendo: para mim nada nunca vai mudar. Jesus está olhando para esse coração que ninguém acredita nele, que ninguém mais aposta nele, que ninguém mais quer investir nele. Ele está olhando para ele e para muitos que estavam ali, mas sem expectativas, que estavam acostumados a ouvir uma palavra e a não se mover na palavra. Conhece alguém assim? Que ouve uma boa palavra, mas não tem ação na palavra. Porque o seguidor, ele ouve a palavra, mas ele não se move na palavra. A palavra atinge, sacode, mas ele não tem uma ação. E no outro dia ele está da mesma maneira. E passa mais um dia, ele está da mesma maneira. E são anos e anos e anos vindo no mesmo lugar, ouvindo palavras diferentes, mas não há um movimento no seu interior. Pastor Ademilson, semana passada, falou sobre motivação. E ele disse uma coisa super correta dentro da psicologia, que a motivação não é de fora, a motivação é de dentro. Corretíssimo. A motivação não é algo que faz você se motivar: eu vou trabalhar porque eu tenho uma família. Não, a motivação é uma força, um motivo que movimenta uma ação interior. O teu interior que começa a se movimentar primeiro, e aí você tem uma atitude externa. Isso é motivação dentro do conceito da psicologia. E Jesus agora está com uma multidão que as pessoas estão apertando. Tem um versículo aqui que eu... Deixa eu ver se eu acho que eu... sim. É Lucas ainda, capítulo 4, versículo 42. Que diz assim: quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. Mas a multidão começou a procurá-lo. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora. Meu Deus do céu. Jesus queria expandir o reino, mas seguidor agarra para o negócio não ir. Seguidor fica preso.
Ele quer ouvir. Ele quer receber. Ele quer ser cheio. Mas Jesus, ele está querendo avançar, porque no próximo versículo diz assim: mas Jesus disse, eu preciso anunciar também em outras cidades as boas novas do reino. Mas seguidor quer segurar para ele, quer pegar para ele, e Jesus está dizendo: ei, não, 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 não. Não, 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 não. Não dá para você segurar só para você. Como? Uma palavra que precisa de ação, e você vai segurar para você? Nesse momento aqui, quando no capítulo 5, que Jesus vai chamar Pedro, a multidão estava apertando, estava segurando, a multidão estava sugando, querendo milagres, e Jesus estava olhando para quem não tinha expectativa, mas podia se movimentar com a palavra. É nítido, porque Jesus pega o barco, ele pede o barco emprestado, sobe no barco, afasta um pouco da praia, começa a pregar. Depois que ele usa o barco de Pedro, ele diz para Pedro: volta. Primeiro ele prega, depois ele diz: Pedro, volta-te para o mar alto. Pedro diz: temos pescado a noite toda e não conseguimos nada, mas sobre a tua filosofia lançarei a rede. Amém? Não. Mas sobre a tua palavra, porque essa palavra movimentou algo aqui, e se movimenta aqui, tem que movimentar aqui. Eu sei que é difícil de dar glória, eu sei. Porque se a gente for olhar bem direitinho, não precisa nem olhar direitinho, só olhar, a gente, eu acho que algumas pessoas hoje estão dizendo assim: ai meu Deus, eu sou seguidor. Ou não? Recebe a palavra, mas não se movimenta. Diga para o seu irmão: se recebe a palavra e não se movimenta, é seguidor. Marcos, toca aí, meu filho, porque está difícil de engolir a palavra aí. Pastor, não. Não, pastor, me movimento, tá bom. Então vamos ver mais uma pessoa aqui. Mateus capítulo 5, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, Mateus, sentado no chão onde os impostos eram pagos. Você sabe quem era Mateus? Judeu. Sabe o que ele fazia? Cobrava impostos dos judeus em favor dos romanos. Então ele era considerado como um traidor, que eles diziam assim: você está trabalhando para os romanos, cobrando impostos, taxando a gente, taxando cada vez mais, roubando a gente. Jesus vira para esse homem e diz assim: venha comigo. Venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Ele ouviu, olha, que ele era um cobrador de impostos, ele até tinha dinheiro.
mas que os judeus chamavam ele de ladrão. Mas ele ouviu a palavra: venha comigo. E essa palavra entrou no coração dele e trouxe um movimento. E esse movimento fez Mateus se levantar e seguir a Jesus. Ai, meu Deus, você não está gostando disso, né? Você não dá um glória. Fala alguma coisa. Fala alguma coisa. Fala a Deus, pelo menos. Fala, Deus. Você está pensando no que eu estou falando? Sim. Jesus procura os discípulos no meio de situações. Jesus procura discípulos no meio de problemas. Jesus procura discípulos. Um estava frustrado porque não pescou. O outro estava cobrando impostos, mas era infeliz. Ele procura pessoas problemáticas. Ele procura plebeu, ele procura quem não pensa mais, quem não sonha mais, quem não quer, quem está desacreditado. Ele procura. Ele escala a montanha para te encontrar. Fecha os teus olhos. Deixa o Espírito de Deus ministrar você. Voz. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Como que deixas 99 só pra me encontrar? Não posso comprar nem merecer, mesmo assim se entregou. Como impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sabe o que a palavra provoca em nós? Quando nós somos discípulos, nós somos atraídos pelo Espírito. Quando nós ouvimos a palavra, nós somos atraídos porque o Espírito que revela a Jesus. O Espírito é que revela a palavra. Se o Espírito revela a palavra que sai de Cristo, revela quem é Jesus, não podemos mais ficarmos sem movimento diante da palavra. O que vai nos diferenciar de um seguidor, porque na semana passada eu perguntei: pode alguém
pagar, investir no ministério de Jesus e não ser um discípulo e ser um seguidor? Pode. Muitas pessoas acostumaram a pagar tributos. Agora, quem investe no reino não consegue mais ser seguidor. Porque a Bíblia fala em Lucas capítulo 8 das mulheres que caminhavam com Jesus, que elas davam do seu sustento, da sua renda, para sustentar o ministério de Jesus. E você vê caminhando com Jesus. Jesus está mencionando os discípulos, mas as mulheres estavam presentes. E outra coisa, não era qualquer mulher não. Vamos lá. Tem aqui, ó, Lucas 8. Capítulo 8, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Olha aqui a palavra que entrou, que provocou mudança, cura, libertação, e que trouxe um movimento para a vida delas. Era Maria, chamada Madalena, que tinha sido expulso 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, ou seja, não era alguém sem dinheiro, era alguém com dinheiro. Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então, peraí, irmãos. Quando a palavra do Mestre entra em nós, nos tira dos plebeus e nos leva para a realeza. O pensamento que dominava era o pensamento grego. Você nunca vai poder. Jesus pega logo quem? Pescador, pega a prostituta, pega a endemoniada, pega quem ninguém dá nada e diz: eu vou te dar poder. Você não é semideus não, né? Mas você vai ter o poder de Deus. Você não é metade homem, metade Deus não, né? Não. Mas você vai ter o poder daquele que é o maior e que é verdadeiro. Mas a palavra precisa entrar, mudar e trazer um movimento. Porque se a palavra vem, mexe, mas não move, a gente vai querer sugar mais. Não vai ser suficiente a porção de hoje. Está entendendo isso? Pastor, eu posso ser um discípulo e deixar de ser discípulo para ser um seguidor? Boa pergunta. Eu posso deixar de ser discípulo e voltar a ser seguidor? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Não acha nada. Posso? Posso? Eu sou discípulo, eu vou deixar de ser discípulo para ser um seguidor? Como assim? Dentro do que nós estamos ensinando, não pode. Sabe por quê? Pode falhar na missão. E quando eu falho na missão de quem me enviou, eu acerto na missão do diabo. Se eu erro na missão de Deus, eu acerto na missão do diabo. Está entendendo isso? Se um dia o Senhor colocou uma missão em mim, se eu sou um discípulo, então eu recebi uma missão. Amém? Não é isso que ele está ensinando? Porque se eu sou um discípulo de Cristo, então o que está nele vem para mim, para eu exercitar o que está nele. Não é isso? Mas se eu deixo de fazer a vontade dele, eu vou acertar automaticamente a vontade do...
E qual é a vontade do diabo? Atrapalhar a missão de Judas. Judas deixou de ser discípulo porque traiu Jesus? Não, mas ele fracassou na missão de ser discípulo de Cristo. Então ele acertou na missão do... E qual foi? Ele fez o que com Jesus? Traiu, vendeu. Ele voltou a ser seguidor? Não. Ele teve uma missão junto com os outros. Mas se ele errou na de Deus, ele acertou na do diabo. E foi o que aconteceu com ele. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E daqui a pouco ele viu a besteira que ele fez. O Caio, um dia desse, também me trazendo uma reflexão sobre isso. Interessantíssimo. Ele não foi na hora que ele deu um beijo em Jesus. Porque um beijo é um cumprimento bom. Naquela época, era uma maneira calorosa de falar com uma pessoa. E Judas chega e dá aquele beijo em Jesus, sinalizando quem era. No meio daquele lugar escuro, ele diz assim: é você. E sai. Quando ele vai receber quando ele recebe o dinheiro, quando ele está no meio, que ele ouve aquelas palavras daqueles homens, daqueles nobres saduceus, que ele vê a besteira que ele fez, que cai em si, cheio de remorso. Remorso faz fazer besteira. Arrependimento traz conserto. Repete isso. Uma pessoa com remorso fala o que não tem que falar, promete que não vai cumprir. Uma pessoa que se arrepende, ela volta atrás e resolve a sua vida. Ele estava com remorso e se matou. Morreu porque falhou na missão, como discípulo. Diga: morreu como discípulo e não como seguidor. Mas ele ouvia a mesma palavra que os outros. Ele foi comissionado. Mas chegou uma hora que, assim como Satanás, que a ambição entrou na visão, a mesma coisa aconteceu com ele. Nessa noite, o que eu quero trazer para você é que, abra sua Bíblia em João, já mencionei esse versículo, mas eu quero ler de novo, João, capítulo 15. João, capítulo 15. Diga: eu não sou plebeu. Então você é o quê? João capítulo 15, versículo 15. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que... Oh, Jesus, fique em pé. Eu vos escolhi para quê? Não ouvi? Não ouvi? Cadê a igreja? Não está aqui não? Não está aqui não, tá? Você pode ler o 16 para mim? Toda a igreja junta. 1, 2, 3. Não foi vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que façais. Para quê? Para quê? Diga: para que se movimente. Eu escolhi para vocês ficarem aqui, dando glória a Deus, aleluia. Para quê? Diga: para que me movimente. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Glória a Deus.
Eu vos escolhi para quê? Cadê a igreja, hein? Jesus! Eu vos escolhi para quê? Eu vos escolhi para quê? Diga, para me movimentar. Aleluia! Deus santo! Aleluia! Feche os teus olhos. Eu sei que essa palavra é difícil de engolir, mas é o próprio Espírito Santo que está trazendo isso. O Senhor quer também nos confrontar, porque precisamos entender a diferença, mas precisamos entender o que precisamos fazer agora. E eu ouço, move e faço. Ouço, move e faço. Observe que eu não estou dizendo movo, move, porque é alguém que move em mim. É a palavra que faz um efeito em mim. Então eu ouço, move, e a atitude é minha. Mas essa atitude vem porque o Espírito Santo está sobre. O Espírito Santo está sobre. Então levante a sua mão e diga: o Espírito Santo. Diga: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque Ele me ungiu para um movimento. Ele me ungiu para um movimento. Ele não me ungiu para parar. O que adianta eu abastecer o carro e não movimentar? O que adianta eu encher o tanque e não sair do lugar? Não adianta. Tem que ter movimento. Se acabar, ele não tem greve para poder atrapalhar, porque tem óleo fresco todo dia. O óleo é para o movimento, o óleo é para o movimento, o óleo é para o movimento. O Espírito do Senhor te ungiu. Ei. Seguidor só suga, só quer receber, só quer apertar Jesus, não quer deixar Jesus expandir, não quer deixar a obra crescer. Ele quer ficar e receber. Mas o discípulo recebe a missão e se movimenta. O discípulo recebe a missão e se movimenta. Essa noite Deus quer movimentar o teu interior. Essa palavra precisa trazer um movimento no teu interior. Aleluia! Aleluia! Vai lá! Ele te viu, Plebeu! Ele te viu, Plebeu! Olhando para você que não tem mais expectativa. Ele está olhando para você que não tem mais sonhos. Ele está dizendo: é você que eu vou mover. Em cima da palavra, Pedro se moveu.
Em cima da palavra, Levi se moveu. Em cima da palavra, João se moveu. Em cima da palavra, o Senhor quer te mover. O Senhor está dizendo para você: eu vi quando disseram para você que você não ia chegar a lugar nenhum. Eu te trouxe aqui para mudar o quadro da tua vida. Se você apaga a igreja, se você é uma dessas pessoas que ouviu essa palavra, como eu estou dizendo, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente.